Obrigada. Bom, eu antes de mais queria agradecer à Joana pelo convite e a todo o grupo por me receber aqui hoje. O título da minha comunicação, eu não sabia em que dia que eu vinha falar, portanto não percebi. O título da comunicação foi escolhido e escrito antes de eu saber que vinha falar neste dia. Eu não sei se teria sido muito diferente, mas, acho que com o andar do preparar a comunicação, como vão ver, e com este dia, eu se calhar teria escolhido outro título, mas pronto. Como a Joana disse, a minha apresentação vai ser um bocadinho, pelo menos a primeira parte, explicar quem eu sou e como é, para o meu percurso como investigadora, também para explicar, para perceberem um pouco melhor o que é que eu faço e a abordagem que eu tenho à história da arquitetura, que é o que eu faço, num cruzamento com a história da ciência e da tecnologia. Isso penso que não se percebe muito bem sem um pouco a explicação do que eu faço, do que eu fiz para trás. Também porque neste momento estou num período de transição. Ou seja, como a Joana disse, eu era bolseira, tive uma bolsa de pós-doc que terminou há um ano atrás e como toda a gente na investigação em Portugal ficamos assim um bocado sem saber o que é que havemos de fazer e portanto concorri a tudo e a mais alguma coisa e acabei por ganhar quer um projeto de investigação, quer o concurso ao estímulo para o emprego científico. O projeto está a começar muito lentamente, o concurso não sei bem quando é que vai começar. Pronto. Entretanto, começou também agora o contrato com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas no âmbito do Decreto-Lei 57, aquele famoso. Portanto, isto de repente caiu tudo ao mesmo tempo e eu estou, confesso, numa parte de tentar me organizar e ver o que é que vou fazer nos próximos tempos. Portanto, esta apresentação reflete um pouco o que eu fiz para trás e vou também tentar explicar um pouco do que fiz para a frente e andei a tentar explorar coisas que viessem um pouco ao encontro com o vosso tema. Portanto, como a Joana disse, a minha formação base é em arquitetura e eu formei-me em arquitetura na Universidade de Coimbra e nessa altura, mais do que agora, o curso de arquitetura tinha um trabalho final de curso com um peso teórico bastante grande e eu escolhi fazer um trabalho sobre um arquiteto de Coimbra, modernista, e fiz um trabalho de investigação sobre o espólio que ele tinha em casa, organizei o espólio dele e trabalhei a sua obra neste período que vai de 1940 até 1970. Portanto, isto para explicar que, como verão, entretanto, a minha cronologia desceu um bocadinho, mas o Estado Novo não está assim tão longe dos meus trabalhos. Daqui, comecei por acaso, mais ou menos por acaso, ou seja, o meu orientador de prova final, entretanto, passou a ser delegado da Fundação Oriente na Índia e convidou-me para eu ir trabalhar com ele a Goa e fazer um trabalho de levantamento sobre a arquitetura portuguesa em Goa, que não fossem as igrejas e a arquitetura residencial, porque isso
estava mais ou menos trabalhado, mas havia uma série de arquitetura que ninguém conhecia na Índia e, portanto, o plano foi esse. Eu, recém-formada em arquitetura, achei que ia trabalhar arquitetura moderna nas colónias, aquilo que nós estamos habituados a ver, a arquitetura de Angola, de Moçambique, etc. E, portanto, o meu trabalho avançou, acabou por dar uma tese de doutoramento que se iniciou com este período mais ou menos indefinido, ou seja, de uma data que eu não sabia bem qual era, até à independência de Goa, 1961, mas como o trabalho de levantamento no território mostrou, a arquitetura modernista em Goa não havia assim propriamente. Goa tem uma arquitetura que não encaixava bem naquilo que eu tinha aprendido na escola de arquitetura. O contexto de trabalho era complicado, não havia arquivos. Eu trabalhei sobretudo arquitetura pública e, portanto, não podia fazer levantamento dos edifícios, porque eram edifícios que se encontravam em funcionamento, ou seja, tribunais, câmaras municipais, etc. Devo dizer que, nesta altura, a relação entre Portugal e a Índia ainda não era muito estável, portanto, a ideia de um português entrar dentro dos edifícios públicos em Goa era completamente impossível. E, portanto, o meu trabalho passou rapidamente do que eu poderia pensar numa história da arquitetura pura, de olhar para as plantas dos edifícios, etc., para uma história mais ligada ao contexto histórico, ao contexto político e ao contexto social em que aquela arquitetura se produzia. E, por isso, começou por uma identificação básica do que existia, das obras, de quando é que foram feitas, do porquê, etc., e de identificação das pessoas. Isto vai-se muito mal. Mas esta parte que eu tenho aqui era uma das partes em que se tornou essencial o meu trabalho, que foi tentar perceber, portanto, o trabalho acabou por se centrar no Departamento de Obras Públicas, que eu percebi que era o departamento que construía basicamente tudo, de tentar perceber a sua organização, como é que se organizava, porquê, quem é que mandava, quem é que mandava construir aqueles edifícios, quem é que os desenhava na realidade, como é que esse processo acontecia, e depois tentar perceber quem eram aquelas pessoas. Porque eram tudo nomes portugueses bastante familiares, mas eu, na verdade, não tinha dados nenhum sobre eles e, portanto, para tentar perceber se eram portugueses que tinham ido para a Índia com aquela missão específica ou se eram engenheiros, se eram arquitetos, quem eram aquelas pessoas que tinham desenhado aquela paisagem. E, portanto, isso transformou bastante o meu trabalho. As fontes, o que existia e, sobretudo, a realidade de Goa, que me era completamente estranha. Na altura, toda a gente me perguntava porque eu tinha escolhido Goa, que não era uma coisa nada evidente, se tinha raízes goesas, e eu dizia, não tenho raízes goesas. Foi mesmo por um acaso. A verdade é que, com o andar do tempo, o trabalho acabou por se centrar no Departamento de Obras Públicas entre 1840, que foi a data em que ele começou, até 1926, tendo deixado toda a parte do Estado Novo para outros voos. Um dos motivos foi porque percebi que no Estado Novo introduzia uma dinâmica completamente diferente e, bom, foi por uma parte pragmática, que era já estava a fazer
30 anos a mais, mas, para além disso, foi porque o Estado Novo, na realidade, imprimiu uma dinâmica completamente diferente, uma linguagem completamente diferente nos edifícios, nas cidades, e, portanto, fazia sentido deixar essa parte do trabalho para depois. No entanto, fiz parte de investigação sobre essa época para chegar a essa conclusão, e algumas dessas coisas até estão espelhadas nesta apresentação. Desse trabalho de doutoramento seguiu-se o meu trabalho de pós-doc, que partiu um bocadinho, como é natural, das perguntas todas que ficaram por responder do doutoramento. E uma delas era: Goa tinha uma escola militar que formou todas as pessoas, ou quase todas as pessoas que eu encontrei no Departamento de Obras Públicas de Goa. Foi uma das conclusões da minha tese de doutoramento, é que, na realidade, todas aquelas obras tinham sido desenhadas por engenheiros militares, na sua maioria nascidos e que tinham sido formados em Goa, embora fossem luso-descendentes, descendentes de famílias portuguesas que estavam na Índia, algumas há várias gerações. E a minha pergunta era se estes goeses tinham circulado no Império, como, por exemplo, tinham circulado os médicos, coisa que eu tinha lido por diversas vezes, sobretudo nos trabalhos da Cristiana Bastos. E, portanto, foi um bocadinho com a inspiração dos médicos e dos trabalhos da Cristiana Bastos que eu pensei: deixa lá ver se os engenheiros goeses circularam tanto pelo Império como os médicos, e se têm essa importância como classe profissional nesses territórios. Por outro lado, havia uma série de fatores que fazia com que houvesse uma certa lógica em isso ter acontecido. Até meados do século XVIII, Goa tinha sido a capital política, administrativa e religiosa do Antigo Oriente Português, não é? Portanto, havia laços que se tinham estabelecido, embora na época em que eu estudo eles já não existissem. Por outro lado, os departamentos de obras públicas foram criados no território colonial por inteiro em 1869 e foram criados com uma organização administrativa e com objetivos comuns. E, embora existissem obras públicas antes, elas eram organizadas de maneira diversa conforme os territórios. Ora, dependiam dos senados, por exemplo, no caso de Goa e no caso de Macau, que tinham senados muito fortes, com um poder grande, e, portanto, centralizavam o trabalho das suas obras públicas. Ora, dependiam dos governadores, como no caso das colónias africanas, portanto, eram muito diversos. Em meados do século, isso é tudo reorganizado, com as reformas administrativas que começam com os liberais e que continuam pelo século XIX adiante. E, então, os departamentos de obras públicas são criados como uma repartição administrativa com objetivos únicos e com uma estrutura única. No entanto, a lei que os cria tem diversas exceções. Uma delas é que a Índia tinha uma escola de engenharia e, portanto, se devia ter isso em conta. E a lei considera que os territórios ficariam
divididos em duas secções, que numa se daria preferência aos técnicos vindos de Lisboa, que na parte que eles chamavam as províncias ocidentais, que nas províncias orientais se daria prioridade aos engenheiros vindos da Índia. E, portanto, a minha pergunta foi, será que isto foi mesmo assim? Será que há mesmo técnicos indianos em todos estes territórios? E qual é a importância deles? Portanto, o meu trabalho começou por ser tentar identificar quem eram as pessoas que trabalhavam nestes departamentos de obras públicas, qual era a sua estrutura, uma vez que a lei também dizia que eles tinham uma estrutura comum, mas ela era flexível conforme o estado de desenvolvimento de cada território e conforme as suas necessidades. Estamos a falar de territórios completamente diferentes, não é? De Timor, Macau até Angola e Moçambique, que têm escalas completamente diversas. E, portanto, o que eu fiz foi confirmar a estrutura organizativa dos departamentos de obras públicas locais, tentar identificar os técnicos que lá trabalhavam e fazer um estudo prosopográfico dessas pessoas para tentar perceber quem elas eram e como circulavam no Império. Isto é apenas uma pequena amostra, até porque eu tenho tantos dados que eles ainda não estão todos inseridos neste software que eu utilizei, mas, portanto, isto era só para mostrar que uma das conclusões que eu tirei, algumas das conclusões que eu tirei, foi, primeiro, que os técnicos circulavam pelas colónias todas, que não havia uma diferença entre as províncias ocidentais e as províncias orientais, portanto não havia, ou eu ainda não consegui identificar, percursos preferenciais. Ao contrário do que eu inicialmente tinha pensado, a maior parte das pessoas, e eu vou só dos técnicos, não era isto que eu queria fazer, era isto, a maior parte dos técnicos não tinha carreiras coloniais muito longas, ou seja, não tinha muitas comissões de serviço, tinham uma, duas no máximo, e depois passavam a trabalhar no território de Portugal continental, e isso espelha-se, vou ter que pôr isto outra vez a correr, peço desculpa, mas isso espelha-se nestes percursos entre um território e outro, repetidamente muitas vezes, e na falta de conexões entre os diversos territórios, embora elas existam, obviamente, mas todas estas idas e vindas são pessoas que vão numa comissão de serviço que durava 3 anos e depois voltam para Portugal. Fazer uma comissão de serviço nos territórios ultramarinos garantia automaticamente a subida de um posto na hierarquia laboral, e por isso é que as pessoas faziam isso. Uma comissão de serviço subia de posto, outra comissão de serviço subia de posto, portanto era uma maneira fácil, ou, enfim, uma maneira de subir rapidamente na hierarquia. A verdade é que, e isso depois também, eu tenho aqui 2 períodos comparativos, já vão perceber. Em 1892 a lei é revista e tenta-se que os técnicos sejam um pouco mais móveis, e eu dividi a análise em 2 períodos para ver se efetivamente essa alteração na lei tinha agilizado a mobilidade dos técnicos ou não, e agilizou um pouquinho, mas penso que não terá sido somente a legislação, mas também a alteração de todo o contexto político
da relação entre Portugal e as colónias. É muito diferente no início do século XIX, ou mesmo em meados do século XIX, ou no fim. Toda a relação se altera e, portanto, a importância das colónias para o Estado português passa a ser muito maior e na sociedade também, e isso faz com que um número maior de pessoas se mostre disponível a ir, quando no início não era assim tão fácil. E, por outro lado, explicando um bocadinho melhor aquele vídeo que viram há bocado, o que eu consegui perceber foi que, embora estes números, estas bolas significam percursos de pessoas, número de pessoas e número de pessoas com o mesmo tipo de percursos. E estas pessoas que estão aqui deste lado, obviamente, é só as pessoas, eu só me centrei nestas, portanto, são pessoas que iniciaram o seu percurso nas colónias do Oriente e por acaso eu consegui seguir até às colónias do Ocidente. Obviamente havia muito mais técnicos a trabalhar deste lado, eu é que não os estudei. Mas isto significa que 11 técnicos tiveram um percurso semelhante, que foi, saíram de Portugal, foram trabalhar a Macau e voltaram, e que de resto os percursos são todos muito singulares. Qual é a diferença aqui que se destaca logo? É Goa, é a Índia, onde, não sei se se lê muito bem, mas aqui está as pessoas, as cores simbolizam a origem das pessoas. Portanto, as pessoas a preto são técnicos com origem em Portugal, esta cor são técnicos com origem em Macau, que na realidade só existe um. Aqui, a azul são goeses, mas de origem nas elites católicas naturais, e a vermelho são os goeses descendentes de portugueses. E o que se consegue ler é que a maior parte dos técnicos que trabalhavam em Goa eram de Goa e não saíram de Goa, ou seja, não circularam pelo Império, ficaram em Goa. E essa é a grande diferença. Consegue-se ver de um lado e do outro sem aqueles riscos todos, mas de uma maneira quase natural, que realmente a mobilidade aumentou, o tipo de entre os dois percursos, o tipo de percursos começa a ser muito mais dinâmico e diferente, há menos técnicos com origem em Goa na direção de obras públicas da Índia, mas isso explica-se porque em 1878 a escola militar que os formava fechou, portanto eles são duas gerações, não são mais. Portanto, a partir de 1910, essa geração começa-se a reformar e o tipo de técnicos começa a mudar e, com o Estado Novo, muda radicalmente. Este foi o trabalho que eu tentei desenvolver, que eu desenvolvi no pós-doc. Não está terminado, levantou-me uma série de questões e é em torno delas que eu vou trabalhar a seguir, quer no projeto de investigação individual que eu ganhei no âmbito do concurso do estímulo científico, que vai tentar estudar o Departamento de Obras Públicas nos territórios todos, para tentar fazer esta leitura global que ficou por fazer. Eu, no fundo, cheguei à conclusão, a conclusão do meu pós-doc foi de que onde eu tinha começado não era verdade. E, portanto,
para tentar ter essa ideia global, eu a seguir vou trabalhar todas as colónias, mas num período de tempo muito reduzido. E, ao mesmo tempo, eu vou fazer o contrário, como sou coordenadora do grupo no chame das artes e a expansão portuguesa, é assim que se designa. Eu fiz um projeto de investigação e o grupo tem diversos investigadores na área da arquitetura e do urbanismo e da história da arquitetura, para além dos historiadores da arte. Mas o meu objetivo ao apresentar este projeto de investigação foi tentar reunir o maior número de investigadores do grupo que coordeno para tentarmos fazer um trabalho de grupo, e isso só se conseguiria fazer com uma cronologia bastante alargada, e o projeto vai avançar tentando fazer uma leitura geral da circulação de técnicos e das instituições, portanto, a circulação dos saberes no Império Português, na cronologia para trás da que eu trabalho, juntando investigadores do CHAMP, da Universidade do Minho de Guimarães, da Universidade de Aveiro, do SES e do Centro do CIUT, do Centro Interdisciplinar de História da Ciência e da Tecnologia. Portanto, esse será o meu trabalho para o futuro. Quando a Joana me convidou para vir falar aqui no vosso grupo, a primeira coisa que eu lhe disse foi: eu não tenho mulheres. Ou seja, nas obras públicas eu só trabalhava homens. Eu só tenho engenheiros, não me lembro de ter mulheres. Para além de que o meu trabalho se centra mais neste momento no século XIX do que no XX. Percebi logo que eu realmente não trabalho com as mulheres, mas elas existem. E começando logo por esta fotografia que eu tenho no desktop do meu computador, não é por acaso, e que mostra um grupo de mulheres a trabalhar nas obras públicas da Índia britânica, não da Índia portuguesa, nas obras de uma autoestrada. E podem ver que as mulheres estão todas a trabalhar com um rolo de compactar a estrada, não é? E os homens estão aqui todos sentadinhos a ver. E a legenda, estas letras que estão aqui, que eu não sei se conseguem ver, a legenda diz isto: quem não gostaria de ser um homem na Índia? E eu, partindo desta fotografia, pensei: eu não me lembro de ver nada disto na Índia portuguesa. Porque é que será que havia mulheres a trabalhar nas obras públicas na Índia britânica e não havia na Índia portuguesa, sendo que hoje em dia há? Quando uma pessoa está na Índia, vê mulheres a trabalhar nas obras públicas em tudo quanto é sítio. Carregam tijolos, carregam a areia dos aterros, etc. E, portanto, pus-me a pensar e a pesquisar nos arquivos que tinha de onde é que estavam as mulheres nas obras públicas, porque elas certamente as haveria. A primeira coisa que pensei foi nas mulheres dos engenheiros que eu estudo. Também não havia muitas, mas havia algumas. Na verdade, a maior parte dos técnicos, a verdade é que existem poucos dados sobre as famílias dos técnicos que trabalhavam nas nossas colónias.
por um motivo ou por outro, os espólios privados destes técnicos não estão disponíveis. Portanto, eu, por exemplo, eu trabalho sobretudo com o arquivo, com o espólio que está no Arquivo Histórico Ultramarino. Portanto, é com o arquivo administrativo, com as coisas que a Administração Central guardava. Estas fotografias são de uma coleção privada que eu, por acaso, tive acesso. Mas a verdade é que esse espólio das famílias, que seria muito rico para nós conhecermos este outro lado dos territórios coloniais, em Portugal são pouco, não existem, ou são pouco conhecidos, ou ainda estão com as famílias, que são de difícil acesso. Portanto, é um trabalho difícil de fazer. E elas acabam por ficar invisíveis. Mas é óbvio que elas desempenham um papel importante no trabalho que eles fazem e na maneira como eles se relacionam com o território e como vivem nos territórios. Isso na Índia eu conheço, até porque é o território em que eu trabalhei mais, portanto eu conheço um pouco melhor. Em África também, obviamente, que as existia, mas para este período, segunda metade do século XIX, eu penso que seria raro. Algumas, estou a dizer isto com base nos poucos testemunhos que conheço, como por exemplo o do Norton de Matos, que trabalhou na Índia no final do século XIX, na transição para o século XX, e que foi para a Índia em 1898 e só em 1905, portanto 6 anos depois, é que a mulher e a filha foram ter com ele. E, portanto, durante os 6 anos iniciais, ele esteve sozinho. O irmão dele esteve na Índia também com a família, mas quando foi para Moçambique, se não estou em erro, eu tenho uma série de cartas do José Norton de Matos para a sua família e para os seus pais, em que ele diz claramente que, embora o governador viva em Moçambique com a mulher e com a filha, ele não aconselha que o irmão vá para a África com a família, porque era um território perigoso a todos os níveis. E, portanto, eu penso que a maior parte dos técnicos portugueses não ia com a família e, portanto, o número de mulheres seria reduzido. E o número de crianças que estão aqui nestas fotografias, provavelmente também. Tirando estas mulheres, quais eram as outras que existiam? Eu pus-me a olhar para as fotografias, confesso que as fotografias que eu tinha de obra, de obra a trabalhar, não é? Porque boa parte das fotografias que existem nos relatórios das obras públicas, etc., são para mostrar a obra feita. Portanto, são fotografias dos edifícios acabados. Não são fotografias com pessoas a trabalhar. Um dos exemplos que me lembrei logo foi desta fotografia, porque já a usei várias vezes e, curiosamente, peguei nela para mostrar que não havia mulheres. Mas quando olhei com atenção, elas estavam lá. Existe um grupo de mulheres aqui atrás que são um bocado invisíveis quando uma pessoa olha para a fotografia assim. O que salta à vista é que aqui parece estar uma criança, não é? A trabalhar, e este grupo de homens com ar escancelado. Mas eu confesso que não tinha percebido
que existia um grupo de mulheres atrás. Mas existe, claramente, com saris e com os cestos à cabeça. Portanto, lá estão elas. Olhei outra vez para outras fotografias, eu pensei, aqui não há mulheres, certeza, mas encontrei-as aqui, debaixo desta árvore. Estão vestidas, a maneira, isto são fotografias da Índia, portanto, a maneira de vestir dos homens e das mulheres é bastante diferente e consegue-se perceber um pouco a diferença por aí, porque a fotografia é pouco nítida. Se elas estavam a trabalhar, se elas estavam só a observar, neste caso, não sei, no outro estavam claramente a trabalhar. Estas fotografias são de períodos cronológicos diferentes. Estão aqui 16, 17. Esta é de 1922. Esta, claramente, não há dúvida nenhuma, é de 1956, 57. Portanto, havia mulheres a trabalhar nas obras públicas, como há ainda hoje, por toda a Índia, mulheres a trabalhar nas obras públicas. Elas são invisíveis, invisíveis, porque são a base do trabalho. Fazem basicamente trabalho de transporte, parece-me a mim. Portanto, não são propriamente os pedreiros que estão a assentar pedras e não sei o quê, fazem trabalho mais diferenciado. Comecei a olhar para as fotografias das outras colónias. Estas são fotografias de Timor, onde, sinceramente, não se consegue perceber. O que se vê é um monte de trabalhadores. Olhei um pouco com mais atenção o que consegui identificar em algumas fotografias. Aqui claramente é uma criança, aqui pode ser ou não uma criança, parece-me que pode ser, mas não dá para perceber. As fotografias das obras, estas são de Macau. Curiosamente, ao percorrer o meu arquivo de fotografias das obras de Macau, as obras não têm trabalhadores. A maior parte das fotografias não tem pessoas a trabalhar. O que importava era mostrar a obra, né? O que importava era mostrar a obra. Sim. Como foi feita, quem a fez, não é? É um registro que não... Sim, mas existe nas outras colónias e é curioso tentar perceber porque é que em Macau, se calhar foi azar o meu, mas realmente não tenho. Estas são de Moçambique. Diga-se que as fotografias do século XIX não são como as fotografias do século XX, portanto, muitas vezes têm muito pouca definição. É muito difícil de perceber o que é que estamos a ver, não é? Nesta fotografia, embora a roupa possa indicar que eventualmente possam ser mulheres, a verdade é que quando se faz o zoom na fotografia não me parece que o sejam. E por acaso esta semana saiu uma notícia no Observador acerca de uma exposição que está no Arquivo Histórico Ultramarino sobre os relatórios de obras públicas e nessa reportagem é dito claramente. Bom, primeiro que as fotografias, a maior parte das fotografias que estão na exposição não eram fotografias de propaganda, mas eram fotografias para mostrar, para ser usadas pelos técnicos como ferramenta de trabalho. E uma outra coisa que é dita na entrevista é que nas obras públicas de Angola e Moçambique não se vêem nem mulheres, nem crianças. Eu, embora goste muito do trabalho desta investigadora, acho que estas declarações
são um bocadinho ingênuas. Primeiro, porque todas as fotografias de obras públicas são de propaganda, mesmo que sejam de propaganda interna. Quando se manda uma fotografia destas para Lisboa, não é por acaso, é uma fotografia de propaganda, estamos a fazer coisas, e Lisboa muitas vezes pagava nestas fotografias e utilizava para outras coisas, mas não vamos pensar que fotografias destas ou destas são fotografias de trabalho. Não são. São fotografias para mostrar o que se fazia, portanto são de propaganda mesmo que ela seja interna. E por outro lado, havia mulheres a trabalhar nas obras públicas de Angola, neste caso. E não é preciso, eu não trabalho esta época, não trabalho não trabalhei em Angola, mas esta fotografia existe no espólio do Arquivo Histórico Ultramarino e diz claramente na legenda abastecimento da obra de uma estrada. Portanto, estas mulheres estavam a fazer exatamente a mesma coisa que as mulheres indianas estavam a fazer nas outras fotografias do século XIX, que é a transportar terra e materiais de construção para as obras. Simplesmente uma constatação. Não quero ir a... Portanto, elas existiam. É preciso realmente fazer um trabalho de pesquisa e de treino do nosso olhar para as procurar, mas elas estavam lá. Não sei se terminar, logo, mas explicar um pouco mais de como é que as obras públicas... Portanto, isto foi o que eu consegui encontrar de mulheres, não tenho. Acabaram todas as mulheres no meu trabalho. Mas confesso que fiquei com alguma vontade de olhar um pouco melhor para este assunto. Que, aliás, quem fazia o trabalho, eu não trabalho com essa parte. Porque o meu trabalho centra-se no quadro técnico, nos engenheiros, e portanto os trabalhadores normalmente ficam um bocadinho para trás e também já vão perceber porquê. Porque é muito difícil de os identificar e de lá chegar. Neste slide têm um resumo das reformas administrativas que são feitas no âmbito das obras públicas e da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e do Ultramar, que era quem geria as obras públicas a partir de Lisboa. A organização administrativa criada em 1869 vai sofrer uma série de reformas. Eu já referi a de 1892, que vai tentar aumentar a mobilidade dos técnicos, vai tentar reduzir os custos, etc. Mas não faz reformas estruturais de fundo muito significativas. Elas vão começar a aparecer em 1920, com essa reforma, e depois com a entrada do Estado Novo, com o ato colonial, etc., que muda significativamente essas dinâmicas. Portanto, a organização geral, as obras públicas tinham a Direção-Geral em Lisboa e depois cada território tinha um departamento de obras públicas local que geria as obras localmente até um certo valor. A partir desse valor para cima, tinham que pedir autorização a Lisboa para fazer as obras. Se não, eram livres de as fazer como entendessem. Obviamente, em boa parte, por exemplo, na Índia, que é o caso que eu conheço melhor e que tinham uma gestão mais local, mais acentuada, as obras nunca chegavam a esse valor, certo? Portanto, muito raramente se pedia pareceres a Lisboa.
Eles eram bastante independentes na maneira como geriam as obras. A organização geral que a lei determina destes departamentos era esta, portanto, o departamento é isto, tinha um engenheiro-diretor, tinha um quadro técnico, que era composto por engenheiros, condutores de trabalho, que são os nossos, hoje em dia, engenheiros técnicos, desenhadores, tinha um quadro administrativo e depois tinha artífices, trabalhadores, etc. Dependiam do governador e havia um serviço de inspeção que era feito por Lisboa, que de vez em quando mandavam os técnicos que fazia serviços de inspeção ao que se estava a decorrer nos territórios. Eram mandados anualmente para Lisboa relatórios do trabalho que estava a ser feito e esses relatórios, aqui vê-se muito mal, esses relatórios diziam muitas vezes quem eram as pessoas que trabalhavam lá. Os trabalhadores na base eram descritos muitas vezes como está aqui neste relatório, embora não se veja, que é 22 chinas, ou seja, 22 chineses, sem referir a sua proveniência. Havia muitos outros que, por exemplo, no caso da China, diziam chineses de Macau, chineses de Hong Kong, chineses da China. Outras vezes eram só assim. Portanto, muito mais difícil seria ver se estes chineses eram homens ou mulheres. Quase impossível. Tentei perceber algumas diferenças de território para território, por exemplo, relativamente a estes trabalhadores, e consegue-se perceber. A vermelho está assinalado os sítios onde se conseguem encontrar pessoas locais desses territórios a trabalhar nesta parte da administração. Portanto, aqui é o quadro de Goa, foi criado em 1840 e revisto em 1870. As datas também diferem bastante, portanto, o contexto também difere. Conseguimos encontrar pessoas naturais de Goa em todas estas posições, desde o delegado de saúde até a fazer a inspeção, até diretor. Pronto, é o que isto quer dizer. No caso de Macau e Timor, o quadro muda um pouquinho. Podem ver aqui que a composição das pessoas que trabalham nas obras também varia. São sobretudo chineses de Macau, Hong Kong, Cantão, mas também há portugueses, também há timorenses e chineses de dados, sobretudo em Timor, porque Macau e Timor tiveram a maior parte do tempo juntos. O quadro de Moçambique é bastante diferente, um pouco diferente porque no início dependia diretamente do Ministro da Marinha e do Ultramar. Isto demonstra também a importância que todos sabemos a partir da segunda metade do século XIX é dada às colónias africanas. Portanto, os primeiros, para já, devo acentuar esta diferenciação de época. Em Goa, a Direção de Obras Públicas é criada em 1840, em Moçambique é em 1876, 36 anos mais tarde. E depois, nos primeiros 10 anos, 4 anos, 5 anos, depende diretamente do Ministro e não do Governador, só depois é que passa para o Governador. Pronto. Tudo isto dá diferenças significativas, pontuais. Só eram locais dos artífices, não é? Aqui só eram locais, nesta altura, artífices. Por acaso, num período um bocadinho posterior, aparece um técnico nascido em África, mas que tinha estudado em descendente de portugueses, que tinha estudado em Lisboa, mas só há um num quadro que tem 150 pessoas, portanto não tem uma expressão significativa. Para terminar, só mostrar um pouco do que estes técnicos faziam, um pouco por todo o lado. A diferença de linguagem
para o Estado Novo é significativa. No século XIX, nas obras públicas construíam tudo: tribunais, casas, igrejas, planeavam-se cidades, construía-se a base do império que será no Estado Novo. Tudo muda e passa a ser diferente a partir de 1926. Não é de uma vez só, certo? Portanto, como eu disse, começa a mudar em 1920, deixa de haver tanta liberdade nos departamentos de obras públicas locais, passa a haver uma direção-geral dos serviços centrais na Direção-Geral da Marinha e do Ultramar, que vai ter uma direção técnica do fomento. Essa direção técnica do fomento vai trabalhar com as direções das obras públicas. E depois, em 1944, isso vai ser transformado no Gabinete de Urbanização do Ultramar, que vai chamar a si a responsabilidade das obras públicas em todos os territórios. Os departamentos de obras públicas locais vão continuar a existir, mas vão continuar a existir mais como um apoio ao que se fazia em Lisboa. Sobretudo nas colónias africanas, os projetos eram feitos em Lisboa, eram mandados para a África, os técnicos portugueses iam em missão para os territórios africanos, estavam lá umas temporadas e depois regressavam, deixavam os projetos aos portugueses que também estavam no local, que os desenvolviam e que os construíam, mas tudo era muito mais chamado a Lisboa. O que é construído nessa altura, o que é vendido não existia nada, mas já existia muita coisa. O que é vendido não existia nada, portanto, Lourenço Marques era assim e passou a ser assim. Pronto, é óbvio que estas avenidas de Lourenço Marques já são estas, portanto, a coisa não começou a ser construída no Estado Novo. Foram feitos... O Império começou a ser muito mais, como todos sabemos, pensado como um todo e, portanto, o que vemos a ser feito para as colónias africanas, os projetos de urbanização, etc., são feitos também para os territórios da Ásia, embora muitas vezes se pense que ficou esquecido. A realidade é que foram feitos planos para todas as cidades da Índia Portuguesa. Aqui estão exemplos do plano de urbanização de Panjim e do plano de urbanização de Mapsá, como foram feitos para as cidades portuguesas. A arquitetura passou a ter uma imagem mais de Estado. A arquitetura mais modernista que nós conhecemos, apesar de também existir nos edifícios públicos, existia muito na arquitetura privada. E, apesar de toda esta diferença, a leitura que eu faço, e embora seja parcial, porque o que eu trabalhei para a Índia não trabalhei para as outras colónias, portanto a minha visão pode estar um bocadinho distorcida, mas a minha leitura é que, apesar de tudo, no Estado Novo a Índia continua a ser uma exceção. Continua a haver técnicos indianos, goeses, neste caso até técnicos que são hindus, como é o caso. Bom, começa a haver arquitetos, que é uma coisa que não existia antes, eram todos engenheiros militares.
A partir de 1910 começa a haver no quadro outro tipo de técnicos. E vemos aqui 2 técnicos locais. Este é Nagesha Pissulenkar, é um arquiteto hindu que se formou na Índia Britânica e que foi o arquiteto que assegurou a maior parte das obras públicas do Estado da Índia durante o período do Estado Novo, até 1961. E aqui o engenheiro Vitorino Pinto, que era também técnico das obras públicas e que estudou em Portugal. Eles, os dois, acompanhavam os técnicos do Gabinete de Urbanização do Ultramar em Lisboa e aqui funcionou um bocadinho ao contrário. Eles fizeram temporadas de trabalho em Lisboa, trabalharam com os portugueses, voltaram para a Índia com os planos. Embora os técnicos portugueses também fossem à Índia em temporadas de trabalho, o grosso do trabalho continuava a ser assegurado por técnicos locais. E eu acho que, nesse caso, a Índia continua a ser uma exceção no quadro geral do Império. Fazem-se inúmeros projetos para Goa nessa época, alguns com uma imagem ligada ao Estado Novo. A maior parte deles não são construídos. Este, por acaso, é a grande exceção, desenhado pelo Nagesha Pissulenkar, mas a maior parte dos edifícios... Que edifício é esse? A Administração das Comunidades de Salceta em Milhão. A maior parte dos edifícios que se constroem em Goa são edifícios como sempre se construíram, pequenos edifícios muito funcionais, com a intenção de resolver um problema com o mínimo de custos possível. Não eram edifícios como é este aqui ao lado, com o intuito de ter uma imagem impositiva de Estado, como eram os edifícios que nós conhecemos do Estado Novo e que existiam nas colónias africanas. E penso que é isso. O outro? Aquele qual é? Aquele edifício? Este é a Escola Comercial. E são os dois dos finais dos anos 50, 59, 60. Portanto, mesmo no fim da presença portuguesa na Índia. E, assim, concluo a minha apresentação, querendo sublinhar simplesmente este facto, que é o Estado Novo, apesar de haver uma continuidade, o Estado Novo representa, ao nível das obras públicas, um período com uma dinâmica muito diferente dos anos que estão para trás, e penso que no contexto do Império, quer num período, quer no final do século XIX, quer no século XX, a Índia é um caso com dinâmicas muito próprias e excepcionais neste contexto. Obrigada. Já percebeu a ligação que há entre o meu trabalho e o trabalho da Alice, portanto há um traço comum que tem a ver com o interesse que me Lisboa. De facto, quando se tenta compreender um bocado a história colonial de Portugal, é interessante por ser tão diferente em tanta coisa. Coloca várias questões para reavaliar as outras partes. Uma coisa engraçada, quando eu falei a Alice vir cá e falar das obras públicas, eu lembro que a Alice também disse que, comparativamente, por exemplo, com o Império Britânico, gostava de falar um bocadinho disso, que se notava que Portugal não investiu numa representação imperial em termos arquitetónicos, como fez, por exemplo, o Império Britânico em vários sítios. No entanto, o Estado Novo, pelo menos nas colónias, nos territórios que estavam ao Ocidente, em África, na parte final da colonização, durante o Estado Novo, terá feito esse tipo de investimento. Está a ver ali o Liceu Salazar, por exemplo. Podias desenvolver um bocadinho este aspecto comparativo? Sim. O que eu disse é que na Índia
Isso não acontece neste período. Ou seja, ainda os britânicos tinham uma relação mais comercial com a Índia, e quando afirmam o Raj, assumem claramente uma postura de Estado, e todos os edifícios de Estado da Índia Britânica refletem o seu poderio e a soberania britânica sobre a Índia, mesmo que tentem muitas vezes mesclar ao nível de linguagem as origens indianas nos seus edifícios, mas no fundo os britânicos, a Índia britânica, a Índia não existia, não era? É um conjunto de pequenos estados, não existia como ideia. Portanto, o que os britânicos vão tentar apostar é que só nós britânicos é que conseguimos unir este território, só nós é que conseguimos unir a Índia, e a sua arquitetura reflete isso. Com muitas diferenças também de período para período. A arquitetura britânica de Calcutá é completamente diferente da arquitetura britânica em Bombaim, ou posteriormente da arquitetura que vamos ver em Delhi, quando Delhi passa a ser capital. Portanto, ressalvadas todas estas gigantes diferenças, comparando a arquitetura portuguesa da Índia, a arquitetura de Estado na Índia portuguesa com a arquitetura de Estado na Índia britânica, realmente nós não vemos esse caráter afirmativo de Estado na Índia portuguesa. Portanto, isto é um tribunal na Índia portuguesa. Mas isso é porque, a meu ver, Portugal não se precisava de se afirmar na Índia como poder, porque já lá estava há 500 anos, e porque, na realidade, as pessoas que desenhavam estes edifícios tinham nascido na Índia e tinham estudado na Índia, e, portanto, o facto de eles serem, não lhes queria chamar ingleses, porque isso teria uma grande discussão, mas pronto, apesar de serem descendentes de portugueses, a verdade é que Goa era o seu território. A família era de lá, há algumas gerações, muitas em alguns casos, tinham lá nascido, sempre estudaram lá, alguns nunca saíram do território. Portanto, embora alguns tenham ido... Ou seja, acaba por ser uma linguagem local, uma linguagem é uma linguagem local, sim. Sem necessidade de afirmação de poder, porque era o território deles. Eles estavam a desenhar como nós desenhamos em Portugal, era o território deles, não eram técnicos portugueses a desenhar em África, eram técnicos nascidos em Goa a desenhar para Goa. Eu aliás, publiquei um artigo pouco consensual sobre isso, em que refiro que a única maneira de comparar a arquitetura que se fazia na Índia no século XIX e a arquitetura portuguesa na Índia é comparar uma estação de caminho de ferro com uma igreja, porque esses sim são edifícios que ambos demonstram o poder imperial. Os edifícios que demonstram o poder imperial na Índia portuguesa são as igrejas. É isso que eu queria perguntar precisamente. Eu estive em Goa uma vez, passei, não sei o quê, Panjim, pronto, é ali aquele bocadinho. Tudo o resto praticamente é decadência e, enfim, em termos de edifícios. Mas em Panjim as igrejas são realmente notáveis, não é? Aquelas, o que se vê a quem chega, tipo turista, e vai procurar, chega a ver os traços, o que é que está aqui. É incrível, não é? E tudo o resto, o tribunal, lembro-me, obviamente, está bem mantido, muito bonitinho, cor-de-rosa, mas tem uma espécie de um pequeno bom Jesus lá, com os cadórios, com tudo. E de facto, ainda estão bem mantidos, razoavelmente bem mantidos. E as pessoas que fazem as visitas têm muito a vontade sempre de dizer que sim, que se lembram dos portugueses, ou que têm família, ou não sei o quê.
e de repente sais daí e esfuma-se. Foi a sensação que me deu, né? Andar a passear com, sei lá, um guia, que levava aos mercados e não sei o quê, e não vejo mais nada. Mas isso quando isso... Na verdade, continua a haver uma rede de edifícios públicos pelo território de Goa Claro, inteiro. claro. Ou seja, Não às escolas. Em todas estas cidades há uma rede de infraestruturas que foram construídas ao longo do século XIX e no início do século XX e que se continuaram, mas neste período de aposta ou de tentativa de manutenção do Império, foi construída na Índia uma rede de estradas, de escolas primárias, de liceus, como em África, de câmaras municipais, de tribunais, de administração das comunidades, que é o caso deste, de mercados, etc. Mas eles não têm uma arquitetura impositiva e, portanto, dilui-se. O que sobressai na paisagem que existe por todo o lado são as igrejas. Sim. Mas isso é muito interessante, não terem uma arquitetura impositiva. Eu não conheço os territórios, não conheço nada disso que está a falar e é muito interessante, mas não tinha que ser assim, não é? Enfim, parece que o facto de não terem, enfim, um cariz impositivo, essa arquitetura, quer dizer, é muito telling, como dizem os ingleses, não é? O que é que isso significa num território que era, apesar de tudo, uma colónia, não é? Porque é que não tem? Portanto, isso em si parece ser intrigante até. Eu acho que não tem exatamente por causa disso, porque as elites locais goesas, no final do século XIX e depois no século XX, têm um poder muito grande em Goa e dominam boa parte da administração local, da administração do território, não só nas obras públicas, mas como nos tribunais, etc., como na medicina, como em todos os setores da administração. Obviamente o governador era português, boa parte, alguns dos chefes de serviços também eram portugueses, mas a maior parte dos técnicos não eram. E isto é muito diferente em relação a outros territórios. Naquele gráfico que mostrou, havia um que era descendente que era africano e em comparação com Goa a diferença é brutal. Não é? O que é que motiva esta diferença? É porque eles tinham acesso à formação na Índia? O que é que motiva esta diferença que depois também vai interferir no tipo de arquitetura, não é? Sim. A arquitetura vem do Império em África e vem das elites locais em Goa. O que é que motiva esta diferença tão grande? Sim. Eu acho que o que motiva essa diferença, para já, é os tempos da história do Império, não é? Sim. Os contextos. A história dos portugueses na Índia é completamente diferente da história dos portugueses em África. Tem contextos diferentes, tem cronologias diferentes, tem tudo diferente. Depois, porque o Marquês de Pombal, na realidade, criou uma rede de escolas militares, onde criou em Portugal, criou no Brasil, criou em Angola, mas que não teve grande desenvolvimento, e criou em Goa. Criou uma série de aulas, que foi o que iniciou a formação destes engenheiros nascidos e que permitiu que estes descendentes de portugueses nascidos em Goa se mantivessem em Goa e estudassem lá. O que não aconteceu em Angola. O que não aconteceu em Angola. Tem tudo com acesso à educação. Tem tudo a ver com o acesso à educação. Com a criação de estruturas de educação. Goa tinha uma escola médica e, portanto, conseguiu formar uma elite médica local enorme que depois forneceu médicos para os espaços do Império. Teve uma escola militar, só que, por causa das revoltas militares e das disputas entre as elites locais goesas, porque a maior parte dos médicos eram das elites naturais, portanto eram goeses convertidos, a maior parte dos engenheiros militares eram descendentes de portugueses.
E isso, sim. A sociedade goesa a sociedade indiana tem uma série de regras que têm a ver com a religião hindu, que em Goa, apesar dos goeses, das elites, de boa parte das elites goesas que pertenciam a este comando da administração serem católicas, mantinham uma série de preceitos hindus. E, embora isto não esteja estudado, eu acho, pelos estudos que têm vindo a ser feitos, que as pessoas naturalmente se dividiam pelas profissões. Isto acontece um pouco em todo o lado. Ou seja, uma pessoa que tem um avô médico, às tantas tem um filho médico e um tio médico e pronto. Eu, por exemplo, venho de uma família de engenheiros e de arquitetos. Portanto, isto é um bocadinho assim em todo lado. Mas as castas, a questão das castas e das castas não se misturarem, etc., faz com que na sociedade goesa isso seja mais acentuado. E, portanto, se por um lado os naturais iam mais para a medicina ou para a parte do direito, a medicina estudada pela Cristiana Bastos e o direito estudado pelo Luís Cabral de Oliveira, nos engenheiros militares eles são quase 99,9% descendentes. Portanto, eu acho que eles naturalmente não misturavam as castas da sociedade goesa. Por outro lado, pelas guerras de poderes internas entre estas elites e também por motivos de organização específica do Império Português, o exército, onde pertenciam e trabalhavam a maior parte dos descendentes, o exército da Índia foi extinto, porque se considerou que não era necessário, que só gastava dinheiro. A escola militar foi extinta em 1878 e por isso é que só há 2, 3 gerações destes engenheiros militares e depois eles acabam, porque o ensino militar e os militares, o exército da Índia foi extinto. Portanto, faz aqui um período cronológico com uma história muito específica, que tem tudo a ver com o contexto local, com a história local. Permite só aqui fazer uma extensão ao Brasil, tendo a perceber que os únicos sítios onde se institui o ensino superior, século XVIII, XIX, foi na Índia, foi em Angola, e depois foi no Brasil. Não, foi em Angola. Mas foi mais tarde. Foi Não foi bastante mais tarde. Mas não vingou. Não vingou? Pronto, porque eu lembro de ter estudado isso, eu estudei sistema de educação e creio que foi em 1890, na transição para pouco depois para a República em 1910. Havia ensino superior no Brasil e na Índia. Mas isso é extremamente, isso é extremamente tarde comparado, por exemplo, com a América Espanhola, com o Império Espanhol, porque houve um grande investimento pelos espanhóis em universidades no México, onde hoje é o México, no Chile e tudo mais. É uma particularidade do Império Português não ter investido em ensino, porque a universidade está chegando no Brasil também no século XIX, com a ida do Império em 18, que era na Universidade de Salvador, e alguma coisinha começa no Rio de Janeiro mais tarde. A USP, por exemplo, na Universidade de São Paulo, é do século XX, que é a maior universidade até então. Então, é uma completamente singularidade. Até ao contrário, mas quer dizer, em África, onde havia muita gente, escritores que justificariam esse investimento, não havia. Não havia. Eu estou a falar E comparado com os outros da África, não havia nem, acho que, a intenção de fazer a partir no final do século, no final da colônia, do Império, existiam diversos projetos para construções públicas. Existia algum para a universidade? Porque eles falaram em investir em... Mas será que também não havia em Portugal? Pois. Uma pessoa não pode esquecer do contexto português sempre nessa história. Na realidade, sim, a universidade em Portugal era Coimbra, Lisboa. É Lisboa. Sim. Não, era Coimbra.
O contexto português, as pessoas são sempre, quando as pessoas me perguntam, mas no século XIX não se fez nada no Império Português. Bom, é assim, é preciso ver o que era Portugal no século XIX. Portugal passa boa parte do século XIX em guerra civil, em tentativa de reorganização, em bancarrota, etc. E na realidade começou-se a fazer muita coisa. Os liberais tinham um plano colonial. Sim, senão também não tinha lógica nenhuma. Por exemplo, na Índia, muda-se de capital em 1840. Panjim é construída toda a partir do início do século XIX. Por todo o Império são fundadas cidades como Lourenço Marques, muda-se a capital da ilha de Moçambique para Lourenço Marques no século XIX. Portanto, é feita uma aposta clara no Império. Agora, havia outras prioridades, não havia tanto dinheiro, não havia o dinheiro que havia no Império Inglês, isso é certo. Mas tem tudo a ver também com o contexto histórico português. A aposta no ensino, e que vem do Marquês de Pombal, tinha tudo a ver com o plano que o Marquês tinha para o Império, não é por acaso. Goa, o território de Goa só tem a configuração que tem hoje em dia nessa altura, no final do século XVIII, é que se anexam as novas conquistas, certo? Mais ou menos na mesma altura em que é estabelecida a escola militar. A escola militar é estabelecida no Brasil porque se tenta entrar pelo território adentro e eram precisas pessoas, eram precisos técnicos para fazer o reconhecimento do território, eram precisos técnicos para cartografar o território. E em África é a mesma coisa. Em Angola não sobreviveu, provavelmente não havia uma elite local tão forte. E, portanto, os descendentes vinham estudar para Portugal. Se calhar também as comunicações eram mais fáceis. Há aqui todo... Eu não conheço tão bem